Ô Chico, tem que ter cuidado porque o Crono estava dormindo ali, hein, cara. Ah, não? Vai, cara. Tchau. Rapaz, o Chico, você estava falando do Sarney. No outro dia eu estava almoçando com meu filho no restaurante Niterói, o Gustavo, que está ali atrás, aí chegou aquele cabeludo ex-senador, Wellington, que é de Niterói, mas foi senador por Minas Gerais, que foi suplente do Hélio, que ficou um tempo lá no Senado. O Wellington Salgado de Oliveira, que é sócio proprietário da Universo, aqui em Niterói, uma universidade filantrópica de Niterói. E aí ele estava contando uma história sobre o Sarney, e como o Sarney é uma águia na política, e o diálogo era mais ou menos assim. O Wellington encontra com o Sarney, aí o Wellington pergunta: minha liderança, como votaremos? Aí o Sarney olha para ele e diz assim: precisamos conversar. O que você está pensando? Perguntou o Wellington. Seguirei a sua orientação, responde o Wellington. Aí o Sarney: estaremos juntos. Por que essa historinha é interessante? Os caras conversaram, não precisa absolutamente nada, mas com certeza eles estarão juntos. Esse tipo de dubiedade nós não podemos ter entre nós. Nós tivemos algumas perguntas com provocações, e eu vou grupá-las ao responder. O Henrique, que sempre se manifesta pedagogicamente com as colocações dele, pergunta: como popularizar a política? É uma pergunta. Eu vou juntar isso com a pergunta do Pedro Rosa, que diz: como discutir com o povão em 2012? O Palharini pergunta: além de saber como nós vamos participar, como é que nós tratamos a questão da violência como decorrência do que está acontecendo no Rio? O Madureira pergunta, dizendo que tem muito pobre em Niterói, como aumentar a discussão sobre a ação do pessoal na sociedade. E tem uma outra pergunta aqui, do Gustavo, que eu combino com a do Madureira: como, isso o Marcelo depois viaja bem, como lutar por uma cidade de direitos? A primeira questão que a gente precisa colocar é o seguinte: eu tenho 61 anos de idade, não tive nenhum partido antes de entrar no PT. E foram 25 anos militando no PT. Eu trabalhava numa empresa controlada pela ditadura militar, por generais e coronéis, numa época em que você andar com o bottom da CUT, a CUT, que hoje é chapa branca, e com a estrela do PT, significava risco concreto de perda de trabalho. Além de trabalhar com o bottom da CUT, do PT, nós ousamos, num ambiente de ditadura militar, construir por dentro das empresas o movimento sindical a partir da final da década de 70 e da década de 80. Boa parte de vocês estão vivendo a experiência de olhar o pessoal e olhar o pessoal como o instrumento para a realização dos sonhos de vocês. Eu sou obrigado a dizer que a dificuldade para que nós popularizemos a política, ela está, infelizmente, diretamente relacionado à nossa capacidade de, apesar da decepção que significou o PT, nós, com as nossas atitudes, continuarmos teimando que é possível construir um outro mundo. E é necessário entender que quando o PT, ao assumir o governo federal, e o Lula, o seu enorme poder de sedução, que seduziu inclusive vários de nós, que nos fizeram fazer várias eleições, enfrentar todo tipo de dificuldade e discriminação em relação ao operário candidato a presidente da República desde a sua primeira eleição, nós precisamos entender que nós temos um preconceito muito maior a superar em relação ao nosso próprio partido. E aí, enquanto minoria, temos que botar na nossa cabeça: nós não podemos nos dar o luxo de errar. Nós somos minoria, nós enfrentamos máquinas poderosas e não podemos, com o nosso exemplo no dia a dia de militância das lutas, dar maus exemplos. Nós não podemos errar. Minoria não pode errar. Ainda mais uma minoria que ousou, na hora que as bocas federais chegaram perto das nossas mãos, ousamos dizer: esse partido, que é o Partido dos Trabalhadores, está cheio de contradições que pesam nas nossas costas. Precisamos recomeçar tudo de novo. Então é preciso, para popularizar a política, entender
Por que boa parte do povo nos olha com desconfiança? Porque o PT entregou à direita social e aos nossos adversários o seguinte argumento contra o qual nós sempre lutamos: todo mundo, quando chega lá, faz a mesma coisa. É por isso que, apesar dos exemplos do Chico em Brasília, do Marcelo, ainda tem pessoas que acham: Marcelo não tem poder, mas se algum dia chegar prefeito do Rio, o que o Marcelo vai fazer? Paulo não tem poder, mas se um dia ele chegar, ele vira também a casaca. A gente tem que estar preparado para esse tipo de discurso. Muita gente em Niterói, Marcelo, pergunta: mas pô, você tem uma eleição para vereador tranquila. Por que você vai, tal qual em 96 pelo PT? Marcelo, foi a primeira eleição de Marcelo como vereador. Fez campanha naquela época com Xerox. Lembra, Marcelo? As propagandas do Marcelo eram Xerox. Teve 1.700 votos na eleição de 96, quando eu fui candidato a prefeito. Depois virou nosso parlamentar, 10 anos depois, em 2006, se elegendo deputado. A história de vida dele, tem gente que conhece o Marcelo porque virou famoso. Ou tem gente que conhece o Marcelo depois de Tropa de Elite. Marcelo tem a doença de estar junto das lutas dos mais humildes e dos pobres há muito tempo. Chegou lá atrás a me cantar: vamos dar aula em presídio. Porque ele podia estar fazendo concurso público, ter empregos estáveis, deu aula em vários lugares, e entre esses lugares, nos presídios, onde ele conhece a causa dos direitos humanos por militar dando aula em presídio. E ao vivenciar as injustiças e a dor dessas pessoas. Pois bem, nós temos que vencer o desafio de entender, sermos tolerantes, apesar da palavra paciência na sua origem significar doença. Nós temos que ser tolerantes e pacientes com as pessoas que desconfiam que nós, ao chegarmos lá, vamos virar a mesma coisa. Mas nós não somos a mesma coisa. Nós não podemos ter condutas dúbias como a do diálogo do Sarney com o Wellington. Nós não, como falou o Chico. Nós podemos fazer aliança com quem do povo quiser nos apoiar. Mas nós jamais faremos aliança com aqueles que querem a cidade a serviço dos seus negócios, dos seus interesses. Nós não temos absolutamente nada contra os meus colegas engenheiros da construção civil, ou os empresários de ônibus, mas eles não existem na nossa cidade para se servir do povo de Niterói, e sim servir ao povo de Niterói. E enquanto estiverem servindo ao povo de Niterói, terão um tratamento respeitável. Se não, se eleito formos, e dizendo isso durante a campanha, é pau puro se ousarem boicotar os interesses da população de Niterói. Eu sei que eu tenho que concluir, mas foram feitas várias perguntas específicas em relação a isso. Por exemplo, eu odeio o que está acontecendo em Niterói em relação... Bom, uma questão geral que a gente tem que discutir. O pessoal tem um programa na cidade que foi coletivamente construído em 2008. Nós precisamos, com a participação de vocês, atualizá-lo, requalificá-lo. E lá atrás já tinha bicicleta, já tinha tratamento para isso. Agora, uma cidade com um sistema de vias que foi originalmente traçado em 1860, nós estamos em 2012, cujas obras mais relevantes nesse sistema viário foram construídas pelo Moreira Franco quando foi prefeito. Muita gente aqui nem sabe que o Moreira Franco foi prefeito de Niterói. Esta cidade está absolutamente congestionada. Então, para que essa cidade seja descongestionada no que diz respeito aos espaços físicos na via, nós precisamos liberar espaços para construir ciclovias, porque pintar no asfalto faixas vermelhas, pintar um desenhozinho de bicicleta e dizer para as pessoas: corram o risco de andar de bicicleta aqui, porque se você morrer é problema seu, porque eu não tenho como garantir, a não ser na estrada Frost, e assim mesmo, com muito cuidado, eu não tenho como garantir, sem liberação de espaço nas vias públicas, espaço para a construção de ciclovia. Nós temos que ter um transporte coletivo de massa, que passa, não pelo ônibus, mas por ônibus articulado no primeiro momento, VLTs nos principais corredores e ônibus apenas para alimentação dos VLTs, enquanto nós conseguimos criar um sistema de transporte que libere espaço nas vias, nós não vamos conseguir isso, para vocês terem uma ideia. Os últimos dados que eu tenho de transporte coletivo em Niterói são de 2006.
Em 2006, os 752 ônibus das linhas municipais transportavam 81 milhões de pessoas. Em 2006, 81 milhões de pessoas. Para que eles, entretanto, transportassem 81 milhões de pessoas, eles precisavam, esses 752 ônibus, oferecer 271 milhões de lugares. Ora, ninguém, por exemplo, um padeiro, sabendo que vende 200 pães, ele fabrica 600, contando com prejuízo dos 400 que não vai vender. A menos que o poder, que dá a ele o direito de cobrar um determinado preço, dê a ele a possibilidade de cobrar um preço que cubra os 200 que ele vende e os 400 que ele deixa de vender. A mesma coisa em Niterói. Por que os empresários de ônibus, para transportar 81 milhões de passageiros, oferecem 271 milhões de lugares? Muito mais do que 3 vezes. Porque eles têm um sistema de concorrência por passageiro nos principais corredores e não tem um sistema organizado para que sirva a população. Porque se esse sistema for organizado para servir a população, a gente carrega os mesmos 71 milhões com 250 ônibus. 250 ônibus ocupando menos espaço na via e liberando espaço para a ciclovia.